Boa noite desde já, pedindo desculpas, teve um probleminha aqui de luz no condomínio e eu tive que me atrasar com vocês. Mas sejam muito bem-vindos na live da Provani Lopes. Ah, que delícia poder falar com vocês. Boa noite, vão chegando, vão se aproximando, né? Vai ser gostoso a gente conversar. Eu vou dar um tempo pro pessoal entrar, porque eu entrei atrasado, então eu tenho que esperar os meus amigos, as minhas amigas entrarem, né? Pra gente conversar, bater um papinho gostoso, nosso papo de quinta, né? Todas as quintas-feiras a Provani Lopes está aqui para conversar com vocês. Isso é muito gostoso. Então, sejam bem-vindos, vão entrando, que a gente vai bater um bom papo gostoso hoje, tá certo? Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Deixa eu esperar o pessoal. Fazer uma horinha aqui pra gente conversar. Conversar um pouquinho. Ai, ai. Mas aqui em São Paulo tá meio friozinho, né? Então tem muita gente aí toda agasalhada. A Provani não precisa, porque o JJ coloca um monte de luz em cima da Pro, e aí a Pro fica toda quentinha, porque não tem como botar blusa de frio com esse monte de luz aqui na minha frente, né? Então sejam bem-vindos, vão entrando pra gente conversar. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre recompensas e punições. É engraçado, né? Como a gente costuma sempre, para educar os filhos, seguir dois caminhos. A gente sempre existe, né? Um jeito, e a gente sempre segue dois jeitos. O primeiro jeito é o autoritarismo, é quando a gente pune, é quando a gente briga, é quando a gente grita, é quando a gente se estressa com a criança, né? E o outro caminho é aquele que a gente deixa pra lá, que a gente fala, deixa quieto, ou então que a gente oferece alguma coisa. A gente costuma falar, se você passar de ano você vai ganhar uma bicicleta, se você tirar boas notas na prova, a gente vai passar um final de semana no shopping, vamos tomar sorvete, vamos comer num lanche gostoso, vamos pro cinema. Então a gente sempre segue esses dois caminhos. É interessante, né? E é quase que no automático, quase que sem querer que a gente faz isso. A gente não percebe, né, que a gente está fazendo, tendo essas atitudes com o intuito de que nossos filhos nos obedeçam, de que nossos filhos entendam o que a gente está querendo dizer, de que nossos filhos seguem o que a gente está querendo dizer. A gente sempre faz com o intuito de educar. A gente acha que dessa forma está educando, esses dois caminhos, né? Ou através da punição, ou através da recompensa, né? A gente acha que a gente está ajudando, que a gente está ensinando, que a gente está educando. E tudo certo. Por quê? Porque a gente não conhece esse outro jeito, né? Então é interessante como nós seguimos esses dois caminhos, né? O caminho do brigar, do gritar, do colocar de castigo, ou o caminho do tá tudo bem, faz o que você quer, se você fizer eu te dou passar de ano eu te dou uma bicicleta. Então é interessante como a gente segue, é tão automático na vida da gente. Eu, professora Vani, né, sou mãe, vocês sabem, sou mãe, sou educadora socioemocional, sou orientadora escolar, orientadora familiar, né? Estudo o comportamento infantil, todos os comportamentos da criança eu estudo e consigo esclarecer as mães como lidar com eles, né? Então, vocês sabem que por ser mãe, muitas vezes eu pratiquei ou um lado a punição através de gritos, através de berros, através de brigas, e por outro lado também pratiquei a recompensa. A recompensa eu utilizava mais lá na escola, né?
quando eu dava aula. Eu sempre falava, ó, pessoal, se vocês fizerem toda a lição rapidinho, a gente faz massinha, a gente brinca de massinha, ou a gente vai pro parque fora do horário, ou a gente fica mais tempo na sala de TV. Quer dizer, eu sempre fazia troca com eles, né? Sempre dava uma recompensa. Agora, por que não fazer isso? Por que não educar com punições ou recompensas? A gente sabe que é muito comum, como eu disse, é muito comum entre nós pais, a gente recorrer a punições, a castigos, ou a gente apelar para prêmios, recompensas, para conseguir com que os nossos filhos ou nos respeitem, ou atinjam o objetivo que nós queremos, notas altas, né? Então é muito comum que nós praticamos esses dois caminhos, como eu disse. Mas hoje, pessoal, hoje na nossa live, eu tô aqui para dizer para vocês que esses caminhos, esse sistema, ele não é o ideal, pessoal. Não é o ideal, né? E também não é nem educativo, né? Muito pelo contrário, quem é que consegue educar com berros, com gritos? Ninguém. Quem é que consegue educar com trocas? Ninguém. Todos sabem que tudo que eu falo aqui é baseado na disciplina positiva, na psicologia positiva, numa comunicação não violenta, né? E a disciplina positiva, ela é muito clara, tá? Não se deve utilizar punições ou recompensas como uma maneira de educar. Porque o objetivo, ele tem que ser sempre auxiliar as crianças. Por isso que eu falo muito da comunicação clara. Por isso que eu falo muito da escuta atenciosa, né? Porque o objetivo da disciplina positiva é sempre auxiliar as crianças, né, a desenvolverem habilidades sociais e de vida. A gente precisa, vamos imaginar, Provânia, então como é que eu faço? Ele não quer fazer a lição, e aí, o que eu faço? Eu chego e falo, não faz? Não. Então o que eu faço, professora Vânia? Olha, converse com a criança, vá até ele, tenta entender o que está acontecendo, né? Não é gritando, porque o gritar vai bloquear e ele não vai querer saber. E não é dando recompensas, porque através das recompensas ele vai achar que sempre vai acontecer. Toda vez que ele fizer alguma coisa, ele vai ganhar algo em troca, né? E no mundo a gente tem que ter ganha-ganha, né? Não é só a criança ganhando algo em troca. Na verdade, nós pais, a gente tem a ideia de que a punição funciona, que tá certo funcionar. Mas será que funciona mesmo? Talvez a gente ache que isso funciona porque nós fomos educados assim. Foi assim que a gente aprendeu. Talvez é por isso que a gente acredita que isso funciona. Geralmente a gente pensa, eu fui criada assim e estou muito bem, estou feliz. Mas aí lá no fundo você pergunta, será que está mesmo? Agora a gente precisa ficar atento, porque é muito comum que a gente seja enganado pelos resultados em curto prazo. Há tempos eu fiz uma live, né, sobre lição de casa. Quem não assistiu, acredito eu, ela está no YouTube e também está aqui no Instagram. E nessa live eu até comentei a atitude de um pai que disse que ele brigou com a criança, gritou e tal, e agrediu, e a criança respeitou. Ele respeitou, ele ficou bonzinho, ele respeitou. Mas será que realmente ela respeitou? Então talvez a punição, ela dá certo na hora apenas na hora. Às vezes ela dá resultado a curto prazo. A gente precisa entender um pouco sobre a punição. Eu posso falar para vocês sobre como a punição funciona.
Professora Vânia, você está me dizendo que se eu punir meu filho vai dar resultado? Sim, vai dar resultado. Claro que vai dar resultado. Né? Se eu brigar com meu filho, puni-lo, não vai ficar sem celular, não vai descer para brincar, vai ficar sem isso, isso e aquilo, vai ficar de castigo e tal. É claro que a criança vai fazer. Mas por pouco tempo. Porque vai chegar o tempo que ela vai desistir. Então a punição funciona? Sim, claro que funciona. Ela interrompe o mau comportamento da criança imediatamente. Mas e a longo prazo? A curto prazo ela funciona, mas e a longo prazo? Eu vou falar para vocês sobre recompensas e punição e o porquê que elas não funcionam, principalmente nos estudos, tá certo? A punição, embora ela consiga fazer com que os nossos filhos nos obedeçam, né? Ela acaba provocando um sentimento de raiva. Vocês que estão aí me assistindo, quem de vocês gostavam, né, de serem punidos por alguma coisa que vocês deixaram de fazer? Quem de vocês gostavam de ser punidos porque você não entendeu a tabuada e aí então você pediu ajuda ou não entregou a lição para a professora? Ninguém. O sentimento é de raiva, é de desejo de se vingar mesmo, né? Isso por parte das crianças, porque eles acabam obedecendo por imposição, por obrigação, sem entender por que ele precisa fazer. Por isso que eu falo da comunicação. Professora Vânia, mas ele sabe que ele precisa estudar. Professora Vânia, mas ele sabe que ele precisa estudar, porque se ele não estudar ele não tira nota. Tá, mas então por que você não fala isso pra ele de uma forma diferente? Boa noite, meu filho é muito preguiçoso na hora dos estudos. O jeito é deixá-lo sem celular. Então, vamos lá, quem é? Deixa eu pegar meus óculos para enxergar, que eu vou te explicar direitinho isso. É a Cleo Borges. Ô Cleo, presta atenção assim. Você falou que ele é muito preguiçoso para fazer a lição, para fazer os deveres, para estudar, né? E aí você, como punição, você tira o celular dele. Você acredita mesmo que essa punição dá certo lá na frente? Você acredita mesmo que se você tirar o celular, que é a coisa que ele mais gosta, né? Porque geralmente a gente tira o que eles mais gostam, né? Você acredita mesmo que vai dar certo? O que será que ele pensa no momento disso? No momento que é tirado isso? Por isso que eu falo que a gente tem que conversar. Entende? Mostrar para ele o que ele vai perder. Não de material, mas o que ele vai... Boa noite, Ângela. Mas o que ele vai perder em não estudar. Entende? Mas o que ele vai perder... Ah, mas aí ele vai ficar sem celular, professora Vânia. Mas o que ele vai perder? Boa noite, Beto. Seja bem-vindo. Mas o que ele vai perder? Ele vai perder conhecimento. Ele vai perder habilidades. Ele vai... Você tem que mostrar o que ele vai perder. Aí você vira para ele e diz assim, filho, tá bom, você não quer estudar. Tá certo. Então, o que a gente pode fazer para que você pense muito que estudar para você é importante? Ou então, você não quer estudar? Então, o que você vai falar para a professora amanhã, se você não estudar? Você tem que começar a conversar com ele, a questioná-lo, né? Para que ele comece a entender que ele precisa, que vai fazer bem, que não é uma obrigação, mas que vai fazer bem. Entende? Agora, se você tratá-lo de uma forma de, tipo, se você não estudar eu vou tirar o celular, ele vai ficar com raiva.
tá? Porque ele vai acabar te obedecendo por imposição, não por entender que estudar é legal, que estudar é importante para ele, que ele vai adquirir conhecimento, que vai adquirir várias habilidades, responsabilidade, autonomia, né? Ele tem que entender isso, e é isso que você tem que passar para ele, entendeu? Foi a Cleo, né, Cleo? Você entendeu, Cleo? Porque às vezes, Cleo, o fato da gente impor ou proibi-los de alguma coisa, né, ou puni-los por alguma coisa, não vai resolver o problema. Pode resolver o problema na hora. Ele pode falar, ah, tá bom, eu faço. Mas quem te garante que ele vai fazer direitinho? Ele vai estar com raiva. E criança, ela, quando a emoção acontece, ela aflora de um jeito que ela não é mais ela é a emoção. Ela não é mais a criança, ela é a raiva, ela é a tristeza, ela é, entendeu? Então tem que partir para o diálogo, tem que partir para a conversa, conversar mesmo. Porque você conversando, você consegue fazer com que a criança pense, né? Porque se você parar para pensar, vai funcionar no momento, mas e a longo prazo? A punição, ela é uma ferramenta onde os punidos, eles sentem dor. Entendi sim. Obrigado. Coisa linda, gente. Ó, a punição, ela é uma ferramenta onde os punidos, eles sentem dor, sabe, Cleo? Eles sentem sofrimento, eles se sentem humilhados, né? Então, o que pode passar pela cabeça da criança nesse momento? Ressentimento, tipo, ah, isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos. Ela nem me explicou por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que fazer lição, e já vai tirando meu celular. Vontade de dar o troco, sabe? Eles ficam assim, ah, ela acha que tá ganhando agora, mas quando eu crescer, ai, ai, ai. A gente não pensava assim, gente? Ah, deixa quando eu crescer, mãe, deixa quando eu crescer. Rebeldia, né? Eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. Quantas vezes você não fala assim, ó, menina, eu peço para fazer de um jeito, ela faz de outro. É justamente para te contrariar. Porque ela está insatisfeita. Mentira. Ah, eu não vou ser pego da próxima vez não. Se precisar, eu até choro, mas eu sei lá, invento qualquer coisa. É isso que você ganha tratando com a punição, usando a ferramenta da punição. E vem o lado pior, né? Vem a baixa autoestima, né? Tipo, ah, eu sou uma pessoa muito ruim. Ah, eu não sei estudar mesmo, eu sou preguiçoso. Minha mãe tirou o celular. Ah, eu sou. A criança começa a achar que ela é mesmo, né? Aí você me diz assim, tá bom, professora Vânia, que nem a Cléo falou agora. Ah, entendi. Legal. Entender que esse caminho, ele vai te dar um resultado momentâneo, tá? Mas não vai dar um resultado a longo prazo. E toda vez que a criança for sentar para fazer a lição, você vai ter que agir do mesmo jeito. E vai virar aquele ciclo vicioso que eu costumo dizer. Aquele ciclo vicioso. Toda vez o mesmo jeito. O mesmo jeito. O mesmo jeito. Então você precisa começar a agir diferente. Você precisa começar a conversar mais. O diálogo é para a criança, para os pais, a maior ferramenta, o diálogo e a escuta, né? A maior ferramenta para que tenha uma boa conexão, não só com relação aos estudos, como também com relação a outras coisas, a organização de quarto, a responsabilidade dentro de casa com alguma coisa que você pede, tá? Então, é muito importante que você converse com a criança, não puna. Olha só, muitas vezes,
a gente acredita que é o certo a fazer porque nós aprendemos assim, né? Mas muitas vezes a gente tem que parar para pensar em nós. Como nós perdemos. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar. Assim que terminar a live, a minha equipe já deixa ela lá para vocês assistirem, tá bom? É muito bom pegar o começo da live pra gente, para você se direcionar no que a gente está falando. A gente está falando sobre punições e recompensas, que são dois caminhos que a gente geralmente segue, né, por achar que estamos agindo corretamente, não é verdade? Aí agora você falou, tá bom, Provânia, você me falou, que nem a Elaine agora falou, você me falou da punição, mas e a recompensa, professora Vânia? Tá certo, eu já sei que através da punição o meu filho ele vai me obedecer momentaneamente, mas vai virar um ciclo e vai ser sempre todo dia a mesma coisa. A ponto de você dizer, ele é preguiçoso, ele tem desinteresse pelos estudos, ele é distraído, ele não tem foco, ele não tem concentração. Por quê? Porque vai ser sempre a mesma coisa, não vai mudar. E como vai mudar? Com a conversa, com o diálogo, com o questionamento. Quando você questiona a criança e faz a criança pensar, automaticamente essa criança começa a mudar. Então é muito importante que nós conversamos com a criança, dialogamos, sem alterar a voz, né? Sem precisar agir de outra forma, sem precisar punir. Agora, e a recompensa, professora Vânia? Tá certo, não posso punir, ok, entendi, professora Vânia, muito bem. Mas e a recompensa? Por que eu não posso recompensar o meu filho pelas coisas que ele faz, professora Vânia? Bom, pessoal, a recompensa, embora também seja presente no nosso dia a dia, como eu disse no começo da live, são dois caminhos, né? Ela poderá fazer com que o seu filho entenda que precisa sempre esperar algo em troca. Compreende? Então, eu vou estudar, vou passar de ano, sabe por quê? Porque se eu estudar e passar de ano, lá na frente, eu vou, lá no final do ano, eu vou pra Natal, vou pra piscina, eu vou pra praia, eu vou ganhar bicicleta, vou ganhar celular novo. Por isso que eu vou estudar. Não é pra aprender. Não é pra ter conhecimentos. Não é pra ser uma criança responsável. É pra ir pra praia no final do ano. É pra ganhar um celular novo. Por isso que eu vou estudar. E é isso que a gente quer? É isso que a gente quer? O que a gente quer? A gente quer uma criança resiliente, uma criança responsável, disciplinada, organizada, segura. É isso que a gente quer. Com autoestima, com autonomia, independente. Que eu possa chegar em casa e ver que a minha filha já fez a lição e que está tudo certo, ela vai me ajudar no jantar. É isso que a gente quer. E é isso que os estudos trazem para os nossos filhos. Não é a viagem no final do ano. Não é a bicicleta nem o celular novo. Estão me entendendo? Maria Montessori, uma educadora, né, nós do magistério, da pedagogia, a gente conhece muito Maria Montessori, a gente estudou muito sobre Maria Montessori. E ela desenvolveu um método, né, conhecido por favorecer uma educação respeitosa que estimula a autonomia, a independência e a autoestima das crianças. E o mais legal é que tudo isso sem recorrer a punições e recompensas. Deixa eu ver o nome da pessoa, da Natália. Eu vi só a Natália no final. Deixa eu te falar uma coisa. Segue essas ferramentas. Segue. Questiona, converse, dialogue. Participe dos estudos dele. Mostre interesse pelos estudos dele. Sabe? Faz uma rotina de estudos. Senta com ele, fala, vamos fazer uma rotina? Vamos ver
quanto tempo você vai ter para brincar. Em falar em rotina de estudos, eu vou falar até sobre isso, viu, Natália? Olha que legal. Esses dias eu sentei com minhas sobrinhas e a gente, elas com as folhinhas delas, eu com as minhas, com a minha ali, né, com a minha lousa, e começamos a traçar a rotina de estudos. E aí elas iam fazendo, nessa hora a gente faz isso, a gente faz isso, e elas foram traçando. A menor tinha vários momentos, né? Tinham vários momentos. Obrigada. Observa isso só. Vários momentos na rotina que tinha parte do descanso, né? E aí a menor falou, nossa, quanto descanso! Eu falei, você pensa, rotina é assim, olha quanto tempo você vai ter para você descansar. Olha sua mãe quanto tempo ela vai ter para ela fazer as coisas. Aí ela virou e falou assim, nossa, eu achava que rotina era coisa assim, você tinha que fazer direto. Eu falei assim, não, a rotina é para você se organizar, a rotina é para você se tornar responsável, a rotina é para você ser mais independente e ajudar a mamãe. Aí ela ficou assim feliz e graças a Deus, pelo que eu estou sabendo, elas estão seguindo as rotinas e está dando muito certo. Isso é importante, tá, Natália? Então é muito legal que você faça uma rotina com ele, né? Senta com ele, ele vai, como eu fiz com as minhas sobrinhas, ele mesmo vai passar para você os horários que ele quer. E quando ele perceber que na rotina ele tem muito tempo para se divertir, para conversar com você, para assistir uma televisão, um vídeo ou até mesmo para pegar o celular, ele vai falar que é muito mais gostoso. Entende? Então, voltando a Maria Montessori, ela realmente desenvolveu, né? Ela desenvolveu um método que dizia assim, realmente, que a criança sim é capaz de atingir a independência, de atingir a responsabilidade, o senso de responsabilidade, a autonomia, a autoestima, simplesmente agindo de uma forma legal, sem nós recorrermos a punições ou recompensas, né? E agora, gente, com a disciplina, a disciplina positiva, ela é todas as instituições de ensino estão agora incluindo em seus currículos a educação socioemocional. E a educação socioemocional é totalmente baseada na disciplina positiva. E por que isso já está chegando nas escolas? Porque as nossas crianças estão precisando disso. É de diálogo, é de escuta, é de conversa, é de questionamento. Elas são as protagonistas da vida delas. Então elas precisam apenas de mentores e nós, professores, nós, pais, somos os mentores. Não é à toa que está dentro, que na nova BNCC existem 10 competências socioemocionais. Por que será? Porque estamos precisando. É disso que as nossas crianças estão precisando agora. E quando você começa a trabalhar tudo isso com a sua criança, automaticamente você está formando um adulto extraordinário, com habilidades extraordinárias. Entende? Então por isso que eu falo muito da disciplina positiva. Porque na disciplina positiva não se usa punição e nem recompensa como uma maneira de educar. Porque o objetivo maior dela é auxiliar as crianças a desenvolverem habilidades de vida. Agora, como a punição, a recompensa, ela age do mesmo modo, né? Ela não estimula o bom comportamento, esquece, não tem... Gente, é ilusório você achar que seu filho vai sempre estudar sem você oferecer nada, só se você oferecer alguma coisa. É ilusório. Você acha que ele vai realmente gostar de estudar? Não, ele vai gostar do prêmio que ele vai ter lá na frente. E às vezes,
é onde vem aquela coisa de a criança copia, a criança não estuda e aí né, cola, vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque ela não quer saber de aprender, ela quer saber do prêmio que ela vai ganhar lá na frente. Que foi o que os pais prometeram. Então a recompensa ela também não estimula. Eu costumo dizer que é barganha, né? Ela também não estimula, né, o bom comportamento da criança. Pelo contrário, entende? Ela vai fazer com que a criança faça por apenas prêmio, ser premiada. As punições e as recompensas, elas não ensinam o que as crianças devem fazer. Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão me entendendo? Elas não vão ensinar o que as crianças devem fazer. Nem punindo, nem recompensando. Né? O que a gente precisa entender, de verdade, é que os nossos filhos, eles são colaborativos, natural. Eles gostam de ajudar. Eles querem ser úteis. Eles querem sim ajudar. Criança ela gosta de fazer as coisas para os adultos. Ela gosta de se sentir útil, sabe? Criança é assim. Então a gente sempre tem que entender. Boa noite, Gabi! A gente sempre tem que entender, né, que criança gosta disso. Elas querem ser úteis. Mas a punição, ela acaba desencorajando elas. E a recompensa, ela tira esse poder legítimo da criança, sabe? Dela contribuir simplesmente por contribuir. A punição, o que ela faz? Ela desencoraja. A criança fica com medo, retraída. A recompensa, de repente ela vai fazer só por fazer, porque vai ganhar alguma coisa. Não porque ela quer. Não por se sentir útil. Aí você vai me perguntar agora, mas e agora, professora Vânia? Agora você me botou numa sinuca, como dizem, uma sinuca de bico, né? Você falou que eu não posso punir, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu não posso recompensar, que eu tenho que dialogar e tal. Mas e agora? O que eu faço se às vezes eu vou na linha da punição e às vezes também na linha da recompensa? Não acontece isso, às vezes a gente pune. Ou então, no mesmo dia, vai. Vamos imaginar a Natália, né, que falou do celular. Vamos imaginar nesse dia, por exemplo. Ela tirou o celular dele pra ele fazer a lição, vai. E no mesmo dia, lá mais tarde, vamos imaginar que ele terminou a lição, ela falou assim, então agora eu vou fazer um bolo pra você comer porque você terminou a lição. Quer dizer, puniu e depois recompensou pelas coisas. Aí você pergunta, e agora, professora Vânia? Se às vezes eu faço as duas coisas. Bom, eu vou logo dizendo para vocês que não será fácil, né? Para nós pais, decidirmos criar os filhos sem punição, sem ameaça, castigo, não é fácil. E nem sem recompensa. Não é muito fácil, não. Vai ser preciso a gente ter muita paciência, né? Muito carinho, muita atenção. Atenção a quê, professora Vânia? Atenção aos sentimentos da criança. Atenção ao que ela sente. Atenção ao que ela quer dizer, né? Então, às vezes, a gente faz por fazer automaticamente, por agir automaticamente, aquilo que Vânia, professora Vânia, fazia às vezes, né? Claro que bem lá atrás, bem no início mesmo, eu costumava agir dessa forma. E aí eu pensava assim, caramba, será que eu tô agindo? Coitado, eu briguei, será que eu tô agindo certo? Será que... Ih, caramba, então então, pessoal, não, então vamos brincar de massinha. Então eu puni e depois eu recompensei. É complicado isso daí, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que saber conversar,
tem que saber tirar dos nossos filhos o que ele está sentindo. Eu costumo dizer da gente praticar a estratégia do IAA, a gente identificar o que ele está sentindo, a gente auxiliar, a gente acolher ele nesse momento para que a gente evite ter que partir para uma punição ou partir para uma recompensa que não é correto, não é certo. Tenho um filho de 5 anos e toda vez... Peraí, deixa eu pegar meu... Vou pegar os óculos de novo, calma. Tenho um filho de 5 anos e toda vez que vai fazer a lição sempre é chorando. Não sei mais o que fazer para que ele goste de fazer a lição de casa. Vamos lá, ele tem 5 anos, né? Então, ele ainda está em fase de pré-alfabetização. Então, o que acontece? Dessa fase eu entendo muito. O que você precisa fazer? Deixa eu ver quem é, pegar o nomezinho da pessoa. Gabi. Gabi, o que você precisa fazer? As crianças até 5 anos, eu costumo dizer até os 8 anos mais ou menos, elas gostam muito da ludicidade, tá? Então assim, a lição de casa que vem para ele não é uma lição de casa assim de demorar muito tempo, acredito eu, né? Eu pelo menos não dava para os meus alunos que eram da faixa etária do seu filho, de 5 anos, né? Eu não costumava dar lição pesada. As lições que eu dava geralmente, vamos imaginar, eles aprenderam a família do B, então eu dava algo referente ao B, mas era pouca coisa, uma folhinha para ligar, né? B com abá, ou então fazia de recorte para colar, sabe? Montar palavrinha e mandava para casa. Claro que sempre eu mandava um brinquedinho junto, que era um jogo de dominó, alguma coisa com a sílabazinha, né? Para que a mãe pudesse brincar ludicamente com a criança e assim a criança ter prazer em fazer a lição de casa. Se isso não acontece com você, se a professora não faz isso, tá? O que você tem que fazer? Começa a procurar na internet, tem bastante quebra-cabeça, de acordo com o que ele tá... Vamos imaginar que ele aprendeu a letrinha C, a família da letrinha D. Vamos imaginar que ele aprendeu a família da letrinha D, tá? Na internet tem bastante aplicativo que tem... Aplicativo não, figuras que você pode imprimir com joguinhos, musiquinha, porque ele é muito lúdico ainda, ele só tem 5 anos, tá? Ele tá fazendo lição de casa, é bom que ele faça, primeiro, porque você vê o que ele está aprendendo, e segundo, que ele começa a ter senso de responsabilidade, né? Isso é legal. Então, é importante que você participe muito dele nesse momento de aprendizado. Porque se você não participar muito, trazer livros, às vezes na banca de jornal tem bastante livro que tem raciocínio, né, que tem essas coisas, e começar a trabalhar com a ludicidade com ele é muito lúdico ainda, ele pode perder o interesse pelos estudos, tá? Porque ele já está chorando para fazer a lição, tá bom? Então, primeiro ponto, você faz uma rotina de estudos com ele. Segundo ponto, ele não pode ficar mais de 20 minutos fazendo uma lição de casa. E terceiro ponto, utilize a ludicidade. Ele está na fase do lúdico ainda, tá bom? Fui professora há 36 anos de criança dessa faixa etária, de 5 anos, de 5 para 6 anos. Então, utiliza a ludicidade e você vai ver como com o tempo ele vai começar a voltar a gostar novamente, tá? É muito importante você trabalhar isso agora, porque lá na frente ele pode perder o interesse. E o problema ficou aqui atrás. Entende? Então, começa a trabalhar joguinhos, começa a trabalhar com figuras. Vai lá, tem Turma da Mônica, tem Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem Castelo Rá-Tim-Bum, tem muitas atividades dessa turma que tem letra B, que tem letra C, que tem formação de sílaba, e que você pode trabalhar com ele, tá? Criança gosta muito de celular,
Coloca um aplicativo que tenha no celular, que tenha jogos. É muito gostoso para a criança aprender. Tá bom, Gabi? Mas é importante que você comece a trabalhar isso agora, para que lá na frente ele não comece a ter desinteresse pelos estudos. Tá bom? E aí, ele tá com preguiça, ou então, ele tá mentindo. Aí vem outras consequências junto com o desinteresse pelos estudos. Tá certo, Gabi? Gabi, eu te respondi, meu amor. Respondi tu? Então, pessoal, vamos voltar lá. O que eu faço, né? Se às vezes eu vou na linha da punição e outras vezes eu vou na linha da recompensa. Bom, primeiro que não será fácil para nós pais, né? Criar os filhos sem punições, talvez, né? Mas é o necessário. É importante que você... Gabi, fica aí que ainda no final eu vou te dar mais algumas ideias para você seguir com o pequeno, e eu quero saber o nome também da criança, tá bom? Quando vocês colocarem o meu filho, coloca o nome, gente, gosto tanto de saber nome, idade, em que fase que tá, porque daí eu consigo ajudá-las de acordo com a faixa etária, tá bom? Eu consigo ajudar, eu falo para vocês a linguagem que vocês têm que usar. Então eu preciso saber assim, idade, o nome, Gael, ai que lindo o nome, Gael. Boa noite, Gael, coisa linda. E aí vocês colocam o nome, colocam a faixa etária deles, colocam o estado que vocês estão, porque conforme o estado também tem diferença de aprendizado, aí a gente dá... Eu coloco para vocês, eu falo a linguagem que vocês precisam, tá bom? Então toda vez que vocês colocarem alguma coisa dos filhos, coloque para mim idade, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês alguns passos já avisando para vocês que é tudo feito dentro da disciplina positiva. Algumas coisas que vocês podem fazer para evitar a punição e evitar a recompensa e fazer com que seu filho torne uma criança apaixonada pelos estudos e entendendo que os estudos eles são importantes para eles e não só porque eles vão ganhar alguma coisa ou só porque eles vão ficar de castigo se eles não fizerem, tá certo? Primeiro ponto, organize, como eu falei da rotina, organize um quadro de rotinas junto com a criança, como eu fiz com as minhas sobrinhas, né? Então você vai envolver as crianças na discussão das tarefas, né? Que vai ter que ser feita, né? As rotinas, o quadro de rotina, ele possibilita que as crianças se concentrem mais nas necessidades da situação, né? E permite que elas desenvolvam comportamentos mais colaborativos, né? Porque elas passam a ver a sua rotina com antecedência. Como aconteceu com a minha sobrinha? Ela virou e falou, nossa, eu achava que rotina era uma coisa muito, assim, séria. Eu falei, não, rotina é séria, mas a rotina também dá pra brincar, dá pra fazer as coisas, mas tem que ser levada a sério. Eu falei pra ela, então tem dois caminhos, tem que ser levada a sério, mas dá pra brincar também. Então, é legal porque a criança começa a saber o que vai acontecer, né? E é importante que a criança veja na prática, né? Cada membro da família o que vai fazer. Então, às vezes você faz uma rotina familiar, então a criança vê lá que o papai vai ajudar a mamãe com o jantar, que o irmão mais velho vai levar o cachorrinho para passear. Então a criança começa a ver que todo mundo cumpre uma rotina, né? Então é importante que você tenha rotina, que você tenha organização. Isso é fundamental, né? A disciplina positiva ela fala muito disso, muito das rotinas, né? Pratique a escuta atenciosa, gente. Escute o seu filho. Leve em consideração a sua opinião, o seu sentimento. Gente, aquela coisa de, é criança, isso não existe. É uma criança. Sim, ela pensa, ela tem sentimento, sabe? Ela tem também vontade de falar. Então, escute o seu filho. Por exemplo, a Gabi, ela pode sentar com o pequeno Gael e dizer, Gael, o que a gente pode fazer para essa lição ficar mais legal, Gael? Vamos, filho, o que é que você acha que a mamãe pode fazer para te ajudar? Entende? Então escute, converse com seu filho. Você tem que estar disponível fisicamente e emocionalmente para o seu filho.
Você tem que estar ali, ouvir o que ele tem a dizer, né? Comunique-se claramente com seu filho. O diálogo é tudo na vida, gente. Comunique-se sem uma comunicação violenta, sem gritos, né? Sem rótulos, sem rotular, menina preguiçosa, menina não sei o quê. Menina... Não. Converse, comunique-se direito. Quando você escutar melhor o seu filho e conseguir conversar com ele, respeitando as suas opiniões, não vai ter nenhuma necessidade de você punir ou de você oferecer alguma recompensa. Não vai precisar disso. Estabeleça limites. É muito importante, viu? Dar limites. Criança precisa ter limites, sim. É muito importante que as crianças sejam ensinadas a cumprir com os limites pré-estabelecidos. Como eu disse para a minha sobrinha Ariane, na hora da rotina, que ela fez a rotina, eu falei, isso tem que ser cumprido. Então a criança tem sim. Ah, então eu vou deixar ela... Não! Não de forma nenhuma. Limites, mas com gentileza. Explicando o porquê. Ela precisa saber o porquê. Compreende? Agora, não é porque... ela precisa saber o porquê ela tem que estudar. Mas ela não precisa saber que ela tem que estudar porque ela vai ganhar uma bala, porque ela vai ganhar um sorvete, porque ela vai ganhar um celular. Não. Ela precisa saber verdadeiramente que o que os estudos traz de bom para ela. Né? Então, estabeleça limites. É muito importante que as crianças sejam ensinadas, né, a cumprir com os limites pré-estabelecidos. Né? Por isso é muito recomendável você informar com antecedência o que é permitido e o que não é. Eu costumo dizer isso, informar com antecedência, combinado. Combinado. Olha, a mamãe vai trabalhar, tá certo? Então, a única coisa que você não pode fazer, mexer no fogão, não sei, né? Não obedecer a tia que cuida. E o que você precisa fazer? Organizar os seus materiais, utilizar os seus... Pronto, explique para ele o que ele precisa fazer, porque isso vai nos ajudar a corrigi-las quando necessário. Né? Porque ela vai saber por que ela está sendo corrigida. Pela sua atitude, porque não fez a lição. Então eu vou chegar para ela e vou falar assim, ó, filha, então você não fez a lição, e agora? Como que a gente vai fazer? Você vai ter que conversar com a professora, e aí como é que a gente faz? O que você pretende fazer? Ai, mamãe, não sei. Sabe? Claro que sabe. Pensa um pouquinho. O que é que você precisa fazer agora que você não fez a lição? Porque agora já é na nossa rotina, é horário de dormir. E você não fez a lição. Como é que você vai fazer? E deixa ela resolver o problema dela. Ela precisa solucionar os problemas dela. Né? Então, estabeleça sim, junto com ela, né, para que ela saiba quais são os limites que ela tem que cumprir, não é? Mas com clareza, com gentileza, com amor, com carinho, sabendo ouvir, sabendo escutar, né? Por exemplo, você estabeleceu junto com ela o prazo para que ela fique no celular. Tá lá, da 1 da tarde até as 2, tá certo? No momento exato, ela deverá desligar o celular, como combinado com você. Nem 1 minuto a mais. Isso é limite. Foi combinado com ela, tá tudo certo. Ela combinou, combinado não sai caro. E dar exemplos para promover o autocontrole. É muito importante você dar o melhor exemplo para o seu filho. Né? Sem punir, a gente precisa entender que eles aprendem muito com o nosso comportamento. Né? Se eu sou uma pessoa estourada, se eu sou uma pessoa que chega em casa reclamando, se eu sou uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, automaticamente o meu filho vai se tornar um adulto assim. Estourado, reclamando de tudo. Ah, porque o patrão, ah, porque a professora, ah, porque não...
Então eu preciso dar exemplo, eu preciso trabalhar em mim, o equilíbrio emocional, sabe? Meditar, entender um pouco mais o porquê que as coisas acontecem. Não ir atrás do problema, mas ir atrás da solução. E demonstrar isso para o meu filho. O meu filho, ele não está prestando atenção no que eu falo. O meu filho está prestando atenção no que eu faço. O meu filho presta atenção no que eu faço. Então, se eu estou dirigindo num carro e de repente uma moto, alguma coisa me corta e eu xingo e falo palavrão e brigo, no momento em que meu filho tiver uma situação, claro que não dentro do carro, nem com moto, mas uma situação parecida, ele vai agir igual, porque ele acha que é assim que é o certo. Então eu preciso dar exemplos. Eu preciso ser o exemplo para o meu filho. E não é, o nosso filho não tem que ser igual a nós. Ele tem que seguir bons exemplos. E esses bons exemplos têm que vir de nós. Entende? Se quando eu quero assistir um filme lá que faz tempo que eu estou querendo assistir, mas não tenho o ingresso, não consegui, me frustrei, aí eu começo a xingar, não acredito, não consegui, não sei o quê. Meu filho vai fazer a mesma coisa quando ele se deparar com uma frustração. Então eu preciso entender que não é essa a minha função como pai, como mãe. A minha função como pai e mãe é dar bons exemplos. É compreender as emoções do meu filho. Muitas vezes, birras das crianças indicam que elas estão expressando uma emoção e que talvez seja justificada ou não. Poderá ser por causa de uma recusa, não vou comprar, não se comunicou direito, por sono, por fome. E a punição ou a recompensa, ela poderá até ter resultado momentâneo. Você trazer, pegar a criança pelo braço, ou então a criança fez birra lá, porque ela queria o sorvete, você foi e deu o sorvete, ou você falou, não, depois a mamãe vai comprar 3 sorvetes para você. Ela pode ter dado ali, momentâneo, parou a birra. Porém, não vai solucionar o problema definitivo. Então é necessário a gente observar com atenção as emoções das nossas crianças. E tentar compreender os seus sentimentos. Mais uma vez, a conversa e a escuta atenciosa. Proporcionar a elas espaço suficiente para que ela reflita e se acalme. Então a criança praticou um comportamento de birra. Não adianta você ceder e dar o que ele pediu. Não adianta você puxar e tirar ele daquele lugar, bruscamente, punindo. Adianta você conversar, acolher e dizer assim, entendo que você está querendo o sorvete, mas no momento a gente não vai poder comprar. E tá tudo certo. Mas quando você fala eu entendo, isso quer dizer que você está compreendendo o sentimento dele. Você está sendo empático com ele, você está se pondo no lugar dele. E é essa a sua função de pai e mãe. E talvez no outro momento, quando a emoção já estiver, quando o barco, eu costumo dizer o barco estiver mais equilibradinho, você sente e fala, filho, olha, mamãe achou que você lá no shopping exagerou, né? Se jogou no chão. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente? Mas aí ele já está calmo, já está tranquilo, ele vai poder falar com você, ele vai te ouvir. Entende, pessoal? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que esses dois caminhos, a punição e a recompensa, não só nos estudos, tá? Não só nos estudos. Tudo que eu falo para vocês não é só nos estudos, tá, gente? É para toda a vida mesmo. Porque uma criança resiliente, uma criança que saiba encarar os seus erros, que vai atrás das soluções, uma criança que sabe lidar com as suas frustrações, uma criança que sabe lidar com a sua timidez. Existem crianças tímidas e a criança sabe lidar com isso. Não é só nos estudos, é lá na frente, ela vai se tornar um adulto
brilhante, um adulto diferente até, né? Então, quando eu falo tudo isso para vocês, a única coisa que eu quero que vocês entendam que a melhor maneira, a melhor maneira e a melhor forma da gente conseguir as coisas com os nossos filhos é simplesmente se colocando no lugar dele, entendendo o que ele tem para dizer, ouvindo o que ele tem para dizer e questionando. Veja que entender não é aceitar e nem concordar. É entender. Certo? Então, quando eu entendo o que ele tem para dizer, lá na frente, quando eu quiser falar alguma coisa com ele, ele vai virar e falar: eu entendo o que você está sentindo, mãe, mas a minha opinião é outra. E tá tudo certo. Então vamos parar para pensar um pouco e tentar conversar um pouco mais, ouvir um pouco mais, né? Ir atrás de soluções e não ficar achando que punir ou recompensar é a melhor solução que existe nesse mundo. Porque não é. Tá certo? Isso eu falo com clareza para vocês. Não é. Um caminho traz a revolta, traz a raiva, e o outro caminho traz a sensação de que não, eu só faço porque eu vou ganhar alguma coisa. Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, de verdade. Obrigado pelos elogios aí, o pessoal falando que eu sou um anjo. Eu sou um anjo, obrigado por me chamar de anjo. Mas na verdade o que eu quero mesmo é que vocês conquistem, né, aquele objetivo maior, que é deixar os filhos mais resilientes, mais responsáveis, com autoestima lá em cima, que tem aquela coisa de conexão mesmo, de carinho, de mãe, de pai, de filho, sabe? É isso que eu quero, que vocês conquistem tudo isso e, tá tudo na mão de vocês, tá certo, pessoal? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, deixa lá no direct as suas mensagens, que eu terei o maior prazer em responder. Se vocês querem saber de algum outro conteúdo, professora Vânia, você não pode falar sobre a preguiça? Professora Vânia, você não pode falar sobre a ansiedade? Professora Vânia, você não pode falar sobre a tristeza? Posso sim. Se você colocar lá pra mim o que vocês querem que eu fale, que a gente converse, todas as quintas-feiras a gente vai sentar aqui e vai conversar. Tá certo? Coloca pra mim o que vocês querem saber. Eu gosto muito de estar podendo esclarecer vocês cada vez mais. E se precisar de algo que vocês querem em particular, manda um direct, eu converso com você. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e nos filhos de vocês, bem forte. Fiquem com Deus e até a próxima.